A comunidade Só por Hoje de São José do Rio Preto teve o serviço reconhecido nacionalmente por um prêmio do Banco do Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui o Gessé Fernandes, que é gestor da comunidade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos à sua disposição. Vamos falar então sobre esse prêmio, esse reconhecimento pela atuação na abordagem social de pessoas em situação de rua, não é? Como é que aconteceu esse momento aí para vocês? Bom, deixa eu só cumprimentar, eu estou um pouco nervoso, mas cumprimentar as pessoas que estão nos vendo, né? Desejar um abraço a todos os vereadores da Câmara de São José do Rio Preto, desejar aí uma boa corrida eleitoral. Então é o seguinte, a Fundação Banco do Brasil, né, tem um prêmio, né, que é onde ele reconhece as boas práticas das instituições do terceiro setor do Brasil inteiro. Então você se inscreve e tem toda uma equipe lá e está na 12ª edição, 2024. Né? Então neste ano a gente se inscreveu, né, o ano passado na verdade, o prêmio saiu esse ano, então a gente se inscreveu no eixo meio ambiente, que é uma questão que muitas vezes a gente associa só à reciclagem, só à questão da natureza em si, mas nós, enquanto seres humanos, estamos integrados à natureza, né? Então, eu acho que talvez chamou a atenção, porque não fomos lá com outro tipo de proposta, né? A gente foi com a nossa bem autêntica. Bom, esse é um prêmio que é realizado a cada 2 anos, é o 12º prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, que é justamente aí para promover, né, divulgar esse tipo de trabalho que é realizado. São José do Rio Preto é uma referência, a comunidade Só por Hoje, então gostaria que você falasse sobre esse trabalho, especificamente da abordagem social que vocês realizam. Tá. Então, assim, até nós participamos de uma reunião com o prefeito Edinho, né, no começo do ano, e junto com comerciantes. Então, na época, estava tendo, né, um problema muito grave de enchentes em Belém do Pará, e o prefeito usou a seguinte expressão, né, se na cidade lá está tendo uma enchente, acho que Manaus, foi lá no norte, se está tendo enchente lá, é o maior problema do prefeito da cidade, aqui em Rio Preto são os moradores de rua, né? Então, de fato, né, os moradores de ruas causam esse estranhamento, né, causam esse desconforto na sociedade. Então, o nosso trabalho consiste em criar vínculos com eles, né? Antes de eu me aprofundar, é bom ressaltar que o nosso trabalho é feito sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência, né? A SEMAS, ela faz o desenho, né? Ela faz o planejamento e nós ajudamos na implementação, na execução desse desenho, desse planejamento. Então, o nosso papel consiste em fazer abordagens e criar vínculos. A partir do momento que a gente cria vínculos, a gente procura ver qual a demanda que existe, né? Por exemplo, às vezes ele está querendo falar com a mãe, querendo falar com o tio, querendo falar com um amigo, a gente proporciona isso. Às vezes a gente sensibiliza para um tratamento de dependência química, né? Que é muito comum, né? Vamos dizer assim, 90% são dependentes de álcool, né? E alguns de crack. Então a gente também tem um trabalho de sensibilização para os CAPs, né? Então é uma parceria, a gente trabalha em rede, e isso é outro grande diferencial também, que deve ter chamado a atenção, né? O trabalho da Só por Hoje, além de ser em parceria com a Secretaria de Assistência, é com a rede socioassistencial. Então inclui o CAPS, que é da saúde, tem o consultório na rua, Rio Preto tem 2 consultórios na rua que atendem essa população. Então, assim, então vai se expandindo conforme as ofertas dos serviços, né? Aí tem os acolhimentos, né? Rio Preto também tem 3 acolhimentos. Nós temos o albergue noturno, que é aquele com baixa exigência. Temos a Pousada da Esperança, que tem um pouquinho mais de exigências, mas também que ele pode ficar até 6 meses. E temos a Casa do Cirineu, que aí já é um outro critério, né? Um critério mais... Quando a pessoa já está querendo se organizar, arrumando um emprego, né? Então, a gente pode encaminhar para a Casa do Cirineu. Então, Rio Preto tem uma rede de serviços muito interessante, sem falar no Bom Prato, Centro Pop, né, e outros serviços. Já esse serviço já há alguns anos aqui em São José do Rio Preto, mas essa abordagem foi iniciada em 2019, foi isso? Então, a Só por Hoje, ela nasceu como comunidade terapêutica para acolher dependentes químicos, né? Com essa experiência de dependência química, nós fomos convidados lá em final da década de 90, né? A gente foi convidado para fazer parcerias com o município de dependência química. Para isso, aí em 2004, foi criado um serviço em Rio Preto para criança e adolescente. Quem é mais
quem mora em Rio Preto há mais tempo sabe que na década de 90 a gente tinha muitos adolescentes usando, na época era cola de sapateiro, né? E eles ficavam perambulando pela área central. Então, a comunidade de Só Por Hoje foi convidada para integrar um projeto chamado Projeto Cara. O Projeto Cara era para implementar um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente que prevê um atendimento, sei lá, um poupa-tempo para o adolescente numa área de risco, né, em vulnerabilidade. Que incluía esses serviços desse poupa-tempo, né, que era o Projeto Cara. Incluía ter judiciário, incluía ter polícia, militar, incluía uma série de atores públicos, né, para poder dar uma resposta para aquela demanda. E também, naquele momento, a prefeitura começou a pagar tratamento de dependência química, né? Então, quando terminava o tratamento de dependência química, não tinha para onde vir. Então, a Só Por Hoje fazia a abordagem e depois acolhia esse menino. Muitas vezes não tinha pai, não tinha mãe, ou estava preso, ou em situação de rua. Então, o Rio Preto, naquela época, em 2004, 2005, criou uma modalidade de casalar que era diferente da residência padrão, né? A gente tem em Rio Preto um projeto que atende as crianças e adolescentes de forma padrão, regular, e tem uma casa específica para pessoas com um grau de complexidade maior para poder atuar, né? Então, esses desenhos foram criados lá atrás, então, para criança e adolescente, né? Então, nós fomos adquirindo uma expertise, uma tecnologia social, e em 2019 a prefeitura falou, não, ó, acho que vocês já estão preparados para atender adultos. Foi quando nós começamos a atender, então, adultos e idosos. Então, nós inicialmente estávamos na área central e hoje, desde 2020, nós estamos em todo o território do município. Inclusive porque a demanda foi muito ampliada, né, nos últimos anos em relação a adultos e idosos em situação de rua em Rio Preto. Vocês conseguiram já fazer um diagnóstico do motivo para isso, esse aumento tão grande? Tá. Ó, se a gente olhar, né, a questão, porque a gente tem que sempre, né, eu também sou formado em ciências sociais, né? Então a gente tem que olhar sempre a questão da economia, né? Como estava o país. Então se pegar lá 2015 para cá, né? A gente teve uns períodos de estagnação, crises políticas, então isso acabou reverberando, né, nas pessoas mais simples, nas pessoas mais pobres. Então teve sim um aumento nesse período e a questão hoje de você poder ter essas ofertas, né, e poder atingir essas pessoas, né, criar esses vínculos, né. Então, enquanto ele tem essa forte dependência, eu acho que eu perdi a tua pergunta. Não, é em relação a isso mesmo, né, os motivos para eles escolherem Rio Preto por essa ampliação aqui. Isso, então tem tudo isso mesmo, que é bem longa mesmo a resposta, né. Então, tem a questão econômica. São José do Rio Preto é uma cidade, né, como já conhecida, terra das oportunidades, né, e isso também atrai muita gente. Um efeito colateral, né, da gente ter uma forte rede socioassistencial é que as pessoas falam, ó, lá em Rio Preto tem serviços, né? Então a gente encontra um efeito colateral por ter uma boa rede socioassistencial para atender os moradores de rua. Aí essa questão, né? A dependência química é um dos grandes fatores, né, que deixa ele na rua. E a gente está caminhando aí para poder, né, criar esse vínculo, chamar o consultório na rua, levar para o CAPS, né? Então, tudo isso aí. Qual é o número de atendimentos que vocês realizam atualmente? Em média, umas 700 atendimentos por mês, né? Esse atendimento não é que tem 700 moradores de rua, é que um atendimento pode ser feito 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, então dá esse número grande, né? Vai sair, a Secretaria de Assistência fez um censo, eles vão divulgar no momento oportuno e para a gente entender melhor como é que tá, né? Durante muito tempo, né, os dados que tinham era de 800 a 1.000, né? 800. E então a gente vai ver agora, né, assim que for possível, né, que tiver concluído, né, essa tabulação de dados, a Secretaria Municipal de Assistência deve divulgar esse número mais exato para São José do Preto. Esse é um grande ganho, né, porque a gente vai ter um dado mais refinado e vai nortear aí os próximos planejamentos para essa área. Os próximos passos, né? De que forma é feita essa abordagem? Com quantos profissionais vocês contam? Porque é um número grande de atendimentos mensais. Isso, interessante. Esse desenho da Secretaria de Assistência, nós fazemos atendimentos de segunda a segunda. Então, de segunda a sexta, né, um horário das 7 da manhã às 9 horas da noite.
sábado, domingo e feriado, das 8 da manhã até as 17 horas. Né? Com isso, nós temos socioeducadores e socioeducadoras, né? E temos assistentes sociais e psicólogos. Outro diferencial desse serviço, né, que deve ter chamado a atenção da Fundação Banco do Brasil, é que os técnicos vão na rua. Né? Eles não ficam em gabinetes fazendo atendimentos. Né? O atendimento é feito na rua, nesses quase 70 pontos que a gente faz diariamente. E aí eles conseguem fazer um diagnóstico melhor, né, da realidade daquela pessoa mesmo. Então, é isso, Mariana. O importante é o vínculo, né? Que a grande... É a grande chave para entender esse processo. Porque à medida que a gente tem vínculo, ele vai se abrir, ele vai falar do que ele está necessitando, do que ele está querendo, e a gente vê de que forma o município pode agir. Né? Então, eu falei para você de consultório na rua, falei de vários serviços e não falei um de passagens. Também em São José do Rio Preto, quando a pessoa quer voltar para a sua cidade de origem, ou quer, aí tem alguns critérios, né? O serviço é executado por uma outra instituição, mas sob a supervisão da Secretaria Municipal de Assistência. Então, a gente consegue, então, passagens para várias partes do país, ou trechos, né, dependendo da situação, para que ele possa voltar. Mas aí tem que ter os critérios lá. Mas é um outro serviço que o Rio Preto também oferta. É porque o objetivo é, inclusive, essa reintegração, né? Esse vínculo com a família, a reintegração social. Então, nós trabalhamos muito com isso, né? A gente fala vincular novamente com a família, mas também criando autonomia, tá? À medida que a gente, por exemplo, a Cooperlagos, né? É uma outra parte da rede socioassistencial. A reciclagem lá e ganha-se bem, tá? O salário não é pouca coisa, para quem não tem uma formação, não tem um conhecimento, então é um salário muito bom, exige lá o esforço, né? Tem produtividade, mas é um tipo de encaminhamento. Então ele consegue também ter uma vida autônoma, né? À medida que ele consegue começar o tratamento no CAPS, ou mesmo com o consultório na rua, um emprego ou mesmo um benefício do governo, ele consegue ter uma vida autônoma. Tá certo. Bom, a gente está falando aí do prêmio Banco do Brasil, o prêmio recente, né, que vocês conquistaram aí por todo esse serviço de abordagem social das pessoas em situação de rua, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aí dos serviços prestados pela comunidade Só por Hoje, que são referência também em Rio Preto. Sim. Então, nós temos acolhimento, né, de crianças e adolescentes. Nós temos um serviço, né, desde 2005, onde a gente acolhe os adolescentes, como eu já citei, né, com um grau de complexidade. Nós também temos um outro serviço desafiador, né, que foi desenhado pela Secretaria Municipal de Assistência, que é acolher meninas e meninos com transtorno mental, muitas vítimas de violência. Então, esse é um trabalho extremamente complexo também. E o que é o nosso grande desafio, Mariana? É que esses meninos, apesar dessas dificuldades, eles estejam na rede. O que a gente fala na rede? Na rede é estar matriculado, ser atendido na saúde, enfim, ter todos os direitos garantidos, né? Então, a gente faz com que ela tenha uma vida normal, ela tenha uma vida como todas as... Esse é o nosso grande desafio, né? Que com todas as dificuldades, as comorbidades, mesmo assim essas pessoas tenham uma vida, né? Então, tipo, a gente matriculou uma menina no projeto Trampolim do Senac, sabe? Então, a gente procura integrar. Nós fazemos atividades no SESC, né? Conseguimos uma parceria. Então, eles também frequentam o SESC. Então, o grande papel nosso, né? Dos técnicos, dos profissionais, da gestão, é que esses meninos estejam integrados, estejam com seus direitos garantidos. Eu observo, assim, pela sua fala, né, que apesar de Rio Preto ter toda essa estrutura, vocês ficam muito atentos à individualidade de cada cidadão também. Então, pela lei, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, cada adolescente tem o seu projeto individual, né, que chama PIA. Então, esse todos os nossos acolhimentos é feito via judiciário, tá? Então, quando teve todos os rompimentos lá familiares, né, às vezes tem o envolvimento com o conselho tutelar, ou às vezes vai direto para o judiciário. Então, todos esses casos são... Então, uma das primeiras atribuições nossas é realizar o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, é aí que a gente vê as dificuldades, os potenciais, e dali que a gente tem a ferramenta para poder trabalhar o potencial da criança, do adolescente. A gente está falando de criança e adolescente, mas também os adultos, né, verificar quais são as perspectivas de cada um, né, porque também não adianta tentar impor alguma coisa, né, principalmente para os adultos idosos. Verdade.
Eu pessoalmente, né, fico muito feliz e satisfeito quando eu vejo uma pessoa buscando qualidade de vida, né? Buscando uma vida tranquila e pacífica e tal. Mas a gente tem vários exemplos. Temos vários exemplos, eles estão espalhados por aí, né? Mas a gente encontra na rua e é muito legal. A pessoa vem e fala, eu estou morando na pensão ali, eu voltei com a minha esposa, a minha mãe me acolheu. Então nós temos muitos casos, sim. Não são, né, a maioria, infelizmente, mas a gente tem grandes resultados. Sim. Isso dá uma satisfação muito grande para nós, como pessoa e como profissional. Bom, tá certo. São muitos trabalhos aí realizados. Há quantos anos já a comunidade? 30 anos. 30 anos de serviços já ajudando milhares de pessoas em Rio Preto. Sem dúvida. Como eu te falei, né, ao longo da nossa conversa, né, a gente tem a expertise, né, nossa maior tecnologia social é com dependência química, que hoje fala transtorno por uso de substâncias, né, é uma nomenclatura recente, mas a nossa especialidade é dependência química. A partir disso, a gente foi se desdobrando, né, então a gente foi atender os acolhimentos. Agora estamos atendendo os moradores de rua. Então, com essa expertise, porque assim, Maria, nós também temos ex-usuários que são funcionários nossos. Então, ele consegue ter essa empatia, ele consegue entender melhor o usuário que hoje encontra-se na rua. Então, nós temos, isso faz parte da nossa metodologia, sabe? Então, à medida que a gente vê o potencial, a gente procura investir nessa pessoa para que ela nos ajude a criar esses vínculos e a ter uma eficácia maior nos nossos atendimentos. Eles acabam até sendo um exemplo, né, para os outros, para mostrar que é possível mudar de vida, né? Sem dúvida, porque é isso que a gente faz muitas formações, né? Uma das características também da Só por Hoje é a gente fazer formação constante. E dentro dessas formações, né, a gente busca teoria, a gente ama a ciência, sabe? Nós gostamos de ciência, gostamos de teoria para poder aplicar na prática, né? Então a gente fala muito, Mariana, que o nosso profissional precisa ser referência, né? A pessoa que a gente está atendendo, ele precisa falar assim, não, eu quero ser igual a você, né? Eu quero me inspirar em você. E isso a gente entende que é uma grande motivação e cria-se, né, um impulso para a pessoa poder perseguir essa meta, né? Tá certo, a gente teria muito ainda o que falar sobre a comunidade, mas quem quiser conhecer melhor esse trabalho ou até colaborar de alguma forma, é possível? Sim. Nós temos nosso site, né? www.csph.org.br, né? Então Comunidade Só por Hoje abreviado, né? csph.org.br. Lá tem um link, né, do Banco do Brasil também para fazer doação. Tem nossas redes sociais, né, Instagram e Facebook, LinkedIn, e também tem os nossos telefones 17, né, 3236-3696. Tá certo, vamos deixar na tela então, para quem quiser colaborar, para quem quiser conhecer mais esse trabalho. Jessé, eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no nosso programa. Mariana, eu que agradeço, né? Espero ter correspondido, né, as perguntas que você fez, respondido de forma clara, né? Porque é um trabalho complexo mesmo e às vezes a gente, né, teria que ter mais tempo para falar. E eu agradeço muito a sua paciência e a sua cortesia, tá? Imagina, a gente está sempre à disposição. E agradeço vocês também pela audiência. Se você quiser rever este programa, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada e até o próximo programa.